como esse time do Corinthians é capaz de, mesmo com as dificuldades, o ano passado, quando estava brigando para não cair, esse ano agora, mediante tudo que está acontecendo fora de campo, protesto e tal, etc., chega no jogo contra o Palmeiras, parece que esses caras entendem muito bem o que é esse confronto, ainda mais mata-mata, a Copa do Brasil. Parece que o time se agiganta de uma forma que é impressionante, né? Foi um Corinthians bem diferente do que a gente vinha vendo aí nos últimos jogos. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e agora vamos acompanhar tudo que rolou no pós-jogo. O Timão vence o Palmeiras no primeiro jogo ali na Copa do Brasil. Em casa, o Yuri perdeu esse pênalti logo no começo da partida, né? Um pênalti ali no lance do Memphis com Gustavo Gomes. O Timão jogou muito bem e ali na segunda etapa, já na parte final, conseguiu fazer 1-0 com o Memphis num cruzamento espetacular do Mateuzinho. É importante ressaltar isso. O Palmeiras chegou a empatar, mas o gol estava ali anulado, impedido, na verdade. E, consequentemente, o Timão leva uma vantagem importante para a volta e a imprensa rasgou elogios a esse grande jogo e as polêmicas também. É isso que vamos acompanhar. A partir de agora, deixa o like e inscreva-se no canal para não perder nada. A ideia de como ele posicionou no meio de campo, foi uma vitória dele no primeiro tempo. Acho que o Corinthians também teve problemas a partir de sua postura no segundo tempo. Mas eu acho que o futebol também é uma delícia e a gente debate muito aqui, porque não é uma ciência exata. Então, por isso o Jean acha uma coisa, o Calçado acha outra, o Vira pode achar outra, eu vou achar outra. Senão, você falaria que o Palmeiras vinha competir e o Corinthians não sabia o que estava fazendo na temporada, então seria algo muito claro, não é isso que aconteceu. A gente viu o Corinthians com uma postura de primeiro tempo, de subir para pressionar um time que, tecnicamente, ou taticamente, coletivamente, poderia ser melhor, que a gente não tinha visto antes. A gente viu um posicionamento de Carrillo, de meio de campo, diferente. A gente viu um comprometimento até em certos momentos de Garro, de Memphis e o Yuri. O Yuri ainda não voltou 100% com bola, mas tenta muito ajudar, também diferente. Então, o clássico ele te permite essas mudanças, sabe? Do que não vinha acontecendo, do que aconteceu e gera essa vitória. Agora, a gente vai ter que falar muito sobre o gol anulado. O empate não seria algo fora do que o segundo tempo apresentou. O Palmeiras que entendeu que o jogo pedia, corrigiu sua saída, como é que ele começa a acelerar e melhora no final do primeiro tempo. Para mim é melhor no início do segundo tempo, o Corinthians demora a se acertar, não veio bem como vinha no primeiro tempo. Mas tem essas coisas do clássico, o Corinthians sai, acho que mais do que a vantagem desse jogo de ida para a volta no Allianz, o jogo está muito aberto, é Allianz, o Corinthians não é um time ainda talvez tão regular, mas eu acho que é como você vai mudar tudo que viveu, a gente está vendo, né, os protestos do gol, tudo que você vinha vivendo nas últimas semanas, acho que isso também é muito importante para a temporada. Não só para a classificação, não estamos falando só de Copa do Brasil. Ô Calçade, o jogo de hoje, a forma como o Corinthians jogou hoje e venceu o Palmeiras, é uma consequência de uma evolução de trabalho do Dorival? É o jogo em si, que é um clássico, a mobilização é diferente e é um mata-mata, né? Ou é finalmente a presença de Garro e Yuri Memphis juntos? Tudo bem? Olá, William, olá, companheiros. Boa noite para quem nos assiste. Acho que o jogo mostra bem os momentos de cada equipe e aquilo que elas podem render. Por exemplo, o Corinthians, ele foi com um time muito parecido dos dois jogos das finais. O meio de campo mesmo, com Raniel e Martinez e o Carrilho, Garro, Memphis e Yuri. Esse é o Corinthians. Das finais do Paulista lá. Esse não existe um Corinthians com dúvidas, variações, não, vai entrar o Romero, vai deixar não sei quem no banco, não. É um Corinthians que joga muito pelo centro, com as laterais mais fracas, com o Mateuzinho e Bidu, ainda o cruzamento para o Memphis é do Mateuzinho, mas quando você compara o Palmeiras é um time mais forte pelos lados, né, tanto nas laterais quanto nas pontas, mas precisa se desenvolver ainda. Então o Sousa precisa se adaptar e criar mecanismos de entrada, né, de um time que se aprofunda melhor e vai para a linha de fundo. O mesmo acontece com o Facundo agora do lado direito e não na esquerda, como ele vinha jogando quando tinha o Estevão. E o Vitor Roque está melhorando. O Vitor Roque está evoluindo. Isso é nítido. Ainda não é o jogador que o Palmeiras imaginava contratar, mas ele pode chegar lá. Agora não tenho dúvida disso. Mas são times bem diferentes, que é o Palmeiras ainda tentando se encontrar nas escalações, com Facundo, Maurício e o Sousa hoje, no caso, eu acho que é um jogador que tende a ser titular, e um Corinthians que você sabe como é. Só que a diferença é o seguinte, esse Palmeiras consegue jogar um campeonato de pontos corridos alterando o time. O Corinthians tem essa equipe aqui. Esse time produz quando também pressionado, porque ele estava jogando em casa,
vinha de momentos difíceis, Muita pressionados pela torcida. Então houve uma hipermobilização em torno do time que você conhece, sabe quem é, e que começou o jogo um pouquinho abaixo em relação à intensidade no confronto com o Palmeiras, e depois ele igualou, aí foi outro jogo. Mas está super aberto. Sim, o primeiro round é do Corinthians, o segundo tem a vantagem do Palmeiras jogar em casa. Jogar na Itaquera é uma baita vantagem para o Corinthians, é nítido. Como jogar também no Allianz é para o Palmeiras. É impressionante como esse time do Corinthians, o Birner, aí já estava, isso já acontecia com o Ramon, a gente está vendo agora com o Dorival também. Estava até conversando com alguns corintianos, até palmeirenses na redação, falando sobre isso. Como esse time do Corinthians é capaz de, mesmo com as dificuldades, o ano passado, quando estava brigando para não cair, esse ano agora, mediante tudo que está acontecendo fora de campo, protesto e tal, etc., chega no jogo contra o Palmeiras, parece que esses caras entendem muito bem o que é esse confronto, ainda mais mata-mata, a Copa do Brasil. Parece que o time se agiganta de uma forma que é impressionante, né? Foi um Corinthians bem diferente do que a gente vinha vendo aí nos últimos jogos. Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite a você, Jean Calçade, Pedro, as fãs do esporte. Eu concordo com você, mas eu acho que hoje não foi isso. Eu acho que o Corinthians se superou hoje. Não, assim, a gente falava... Foi um Corinthians diferente do que vinha jogando. Segunda-feira, quando eu passei pelo linha, eu falei, não tem favorito. Sim. E eu vou repetir exatamente o que eu disse antes, porque, para mim, o Palmeiras tem vencido jogos sem jogar bem. Sim. Mas não é que joga mal. Eu espero do Palmeiras muito, né? E talvez seja a minha expectativa equivocada, olhando o investimento e o nível do elenco, mesmo sem o Paulinho e depois da saída do Estevão, eu acho que o time é para jogar muito mais. E eu acho que o Palmeiras tem sérios problemas de construção. Hoje o lado direito praticamente nulo, era tudo pelo lado esquerdo, quando o Palmeiras atacava. E o Corinthians, com esses 3 jogadores, contra o Botafogo, no segundo tempo da última partida, ele fez um jogo nesse nível. Atrás do Botafogo. Jogou bem com esses 3 jogadores. Então, eu olho o segundo tempo do jogo contra o Botafogo e olho o que o Palmeiras vem fazendo, eu imaginava um jogo imprevisível. E eu acho que o Corinthians hoje foi um pouco melhor que o Palmeiras. E aí entra a Arena, Itaquera, entra o Clássico, por isso que eu concordo em parte contigo. Mas, como disse o Calçade, eu assino embaixo, com esses 3 jogadores, quando o time acerta um jogo e... até os melhores times do Brasil têm quedas de rendimento. É normal que o Corinthians, com o elenco super curto para jogar, no time titular também tenha. Esse time é um time bem competitivo. Sim. Eu acho que com esses 3 voltando juntos e hoje fez um jogo bem competitivo, o Corinthians, quando joga nesse nível, ele não é pior que o nível médio do Palmeiras. E o Palmeiras hoje jogou o futebol como vem jogando. Né? Então, acho que o Clássico tudo fica aberto. 1-0, concordo com vocês. Não dá para ter ideia de quem vai se classificar. Vamos ver se o Allianz vai pulsar como pulsou a Arena para ajudar o Palmeiras. Se o Palmeiras vai incorporar o Clássico como o Corinthians incorporou hoje. E se o Corinthians vai conseguir ter os jogadores e atuando no mesmo nível de hoje contra o Palmeiras no Allianz. Então, se isso acontecer, eu continuo achando que não tem favorito para a classificação, apesar da vantagem corintiana hoje. Aí, Jean, também ouvi muito palmeirense na redação falando do ano passado para cá, esse Palmeiras não entrega mais o que entregava nesses jogos de mata-mata. Assina embaixo. Concorda com isso? Tudo bem, William? Tudo Boa bem? noite. Eu acho que assim, as coisas elas vão muito baseadas nos resultados, como sempre. Comentário de hoje? Porque assim, né, se você lembrar das eliminações do Palmeiras no mata-mata no ano passado contra Botafogo e Flamengo, e o Palmeiras nas duas esteve ali por um fio. O pessoal falou muito dos primeiros jogos. O Palmeiras realmente foi muito mal nos primeiros jogos. Isso foi. Primeiro jogo eu tô de acordo. E aquele mas o jogo que eu quero não dizer foi assim, mata-mata, que era é que contra o mesmo quando o Botafogo. Palmeiras passava, muitas vezes passava também por um fio. Passava no detalhe, mas aí o Palmeiras era espetacular, o Palmeiras era imbatível, o Palmeiras era o melhor time do mundo, e aí quando não passa, o Palmeiras é o pior time, não cria nada, não sei o quê. Eu não vejo nem de uma maneira nem da outra. Acho, inclusive, que o jogo de hoje foi um jogo muito equilibrado e que se agora o viés vai ser todo de poxa, o Corinthians conseguiu se resolver, talvez seja porque havia uma pressão e uma expectativa em relação ao Corinthians pelo momento negativo que vivia, de que é um jogo difícil contra o Palmeiras, é um confronto difícil contra o Palmeiras. Acho que foi, primeiro, antes de tudo, e acho importante, um jogo bom, um jogo com várias chances, apesar de insuportavelmente brasileiro. O que eu quero dizer com isso?
a quantidade de pressão, a quantidade de rodinha no árbitro. O tempo que o cara consegue acessar a tela do VAR lá. A quantidade de simulação, a quantidade de tempo perdido de jogo de futebol é um negócio assim pra gente botar num exemplo do que é o futebol brasileiro. E apesar de tudo isso, foi um jogo bom. Foi um jogo com chances dos dois lados, com os dois goleiros trabalhando. No caso do Corinthians, no momento, nem o goleiro foi, né? Foi o André Ramalho que faz uma belíssima defesa. Faz um gol ali, né? Mas acho que assim, foi um jogo legal. O Corinthians acho que foi muito bem naquele miolo do primeiro tempo, né? Com uma pressão grande. Depois do pênalti, né? Depois do pênalti. Acho que até o pênalti não estava pressionando tanto. A partir do pênalti ele pressiona. Só nos 5 minutos finais aí que o Palmeiras volta a pressionar. Então, foi um jogo legal, foi um jogo equilibrado, foi um jogo bom, foi um jogo pegado. E acho que ser pegado, ter entradas mais fortes e tal, aí é do jogo dessa natureza. O que a gente não precisa é perder tanto tempo de jogo de futebol. Só para a gente ter uma ideia, William, o pênalti que o Gustavo Gomes comete acontece antes dos 16 minutos do primeiro tempo. Ele é batido, o toque na bola do Yuri Alberto, depois dos 21 minutos do primeiro tempo. Sabe quantos minutos foram acrescidos pelo árbitro no primeiro tempo? 4 minutos. Ou seja, só na parada para você olhar o VAR, para você ter as reclamações de lado a lado, um reclama, outro reclama. E acho que ali não tinha muita coisa o que ser reclamada, né? Nem de um lado nem do outro, era só esperar o pênalti ser marcado e depois o Palmeiras não tinha nada o que reclamar. Me impressiona isso também, né? Como os jogadores reclamam sabendo que eles não têm razão em vários lances. Então você perde muito tempo de jogo. Ainda assim, foi um jogo legal. Acho que o miolo do primeiro tempo talvez deu uma ligeira superioridade ao Corinthians. E aí, acho que assim, está completamente aberto, está completamente indefinida essa classificação. E acho sim que, aí só para responder a tua pergunta em relação a motivos tal do Corinthians, cara, eu acho que é a presença do trio ali na frente. É isso. Se você olhar para os... Vamos pegar os quartetos ofensivos, se é que dá para chamar de quarteto ofensivo. Mas eu vou incluir o Carrijo aí para... Tá. Que é dos 3 do meio-campo mais ofensivo do Corinthians. Aí eu digo, se você pegar Carrijo, Garro, Memphis e Yuri Alberto, e você pegar Facundo Torres, Maurício, Sosa e Vitor Roque, você não diz que o quarteto do Palmeiras é melhor do que o do Corinthians, correto? Eles só jogam diferentes. Assim. Isso. Acho que o Garrijo não é um... Mas o que eu quero dizer com isso é que assim, a diferença do Palmeiras para o Corinthians hoje, ela está muito mais no elenco, na capacidade do, como disse o Calçado, de fazer mudanças. E na intensidade do jogo que até por ser mais jovem, eles conseguem. E que você consegue ter, até porque você tem mais jogadores. Né? Mas acho que assim, time titular por time titular hoje é muito parelho. Fala, Pedro. Não, e uma coisa que eu acho que é interessante desse debate, porque a gente vai passar muito por essa coisa do hoje ou o trio esteve bem, ou alguém do trio esteve muito bem, você sempre vai debater. Foi a primeira vez que os 3 estiveram juntos com o Dorival, né? Que foi o Garro, o Yuri e o Memphis. Só que ainda assim, é bom frisar, eles estiveram bem por conta deles. Eu não vejo algo combinado do ponto de vista... Quem assiste o pós-jogo pensa que o Corinthians até perdeu, porque elogios ali são poucos, né? Mas o Timão fez uma grande partida, conseguiu, pelo menos ali no início do primeiro tempo, pressionar demais o Palmeiras. Tiveram muitas chances, acho que até meia hora de jogo eram mais 5, 6 chutes do Corinthians, sabe assim, finalizações, né? Com muito perigo. Depois cansou um pouco, o Palmeiras cresceu, um jogo bem disputado e o Timão num golaço, olha, gol de cabeça do Memphis ali, foi um golaço, ele mais baixo ali, né? Menor do que a zaga do Palmeiras, consegue um espaço num cruzamento espetacular também do Mateuzinho. É bom ressaltar isso, né? O Mateuzinho muito criticado geralmente hoje. Fez uma grande partida, para mim foi um dos grandes destaques do Timão. E vence o Palmeiras e leva uma vantagem gigantesca, já que com o empate o Timão já garante a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Diz o que vocês acham, comentem abaixo. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!